Se você quer começar a se inserir no mundo de IA hoje, o que você tem que fazer? Porque todo dia você acorda é uma nova ferramenta, uma nova solução, uma nova notícia falando que o GPT perdeu o trono para uma nova LLM, um modelo de linguagem mais forte, mais potente, mais poderoso. E aí? Qual que é o passo a passo? Por onde é que a gente começa, né? Bom, primeiro de tudo, eu gosto de entender como que funciona. Como que funciona, como que foi criado, como que foi treinado, quais são as raízes. Entendendo isso, a gente consegue saber como que a gente pode criar soluções que funcionam, que são aplicáveis, que são úteis para o nosso dia a dia. E acima de tudo isso, como usar essas soluções para otimizar, para tornar o nosso trabalho mais rápido, mais preciso e mais eficiente. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu listei o passo a passo, o caminho que eu queria trilhar, que eu gostaria de trilhar, se eu fosse começar a estudar inteligência artificial do zero hoje. E é o seguinte, por que a gente está falando de IA? Primeiro de tudo, é a questão da onipresença. Não há nicho, não há setor, não há negócio, nada. Não há lugar nenhum que vai ser intocado pela inteligência artificial, pelas soluções de integração com IA. É básico isso porque é uma vantagem competitiva. Então, é igual seleção natural. Se você for parar para pensar, os negócios que utilizarem vão perpetuar e os negócios que não vão. Então, quando eu digo assim que não é possível tocar um negócio sem IA, não, é completamente possível. A única diferença é a seguinte, o cara que tocar com IA, que estiver competindo com o cara que toca sem, no mesmo nicho, pelos mesmos clientes, ele vai engolir o outro. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente fala sobre isso. É a certeza desse impacto. É a otimização dos processos, por isso vem essa vantagem competitiva. A gente fala também muito forte de aceleração, que é o que acontece quando a gente começa a terceirizar a capacidade de pensamento e a capacidade de teste de hipóteses para uma máquina que consegue processar resultados milhares de vezes, milhões de vezes mais rápido que a gente. A gente vai conseguir saber se está certo ou se está errado e iterar muito mais rápido. As oportunidades são gigantescas. A gente vai entender que tem um nicho grandioso para ser explorado nos próximos anos em relação a soluções de integração de inteligência artificial. E é um mercado relativamente novo, principalmente o mercado de integrações e ajudar negócios a integrarem inteligência artificial dentro das próprias soluções, dos próprios fluxos que eles já têm internos. Quais são os primeiros passos no mundo da IA? Você consegue começar, sem experiência prévia, sem você entender nada de machine learning, sem você entender de programação. Não basta você entender que IA muda o jogo, você precisa entender o mecanismo por trás disso e saber como é que a gente cria aquelas soluções que eu falei no início do vídeo. São soluções realmente úteis. Porque aí você sai de um padrão de consumidor para um padrão de criador. Que essa é basicamente a forma como você consegue evoluir nessas novas tendências. Porque se você fica só consumindo essas notícias, essas propagandas e consumindo tudo isso que está sendo propagado, você acaba não conseguindo verdadeiramente aproveitar essa onda. Então você precisa sair do papel, sair do lugar de consumidor e se colocar numa posição ativa de criador de soluções. E isso mesmo para quem está começando do zero. Quando eu digo que você não precisa saber sobre machine learning, quando você não precisa saber, ter experiência prévia com IA, que você não precisa saber sobre programação, eu não estou falando que você não vai precisar. Eu estou falando que atualmente a gente já está no momento que você consegue aprender tudo isso de forma muito mais fácil e daqui a pouco no vídeo você vai entender que inclusive linguagens de programação hoje você consegue utilizar a IA para escrever por você. Os fundamentos teóricos da IA são literalmente a primeira casa onde eu iria andar se eu fosse começar do zero hoje a estudar sobre IA. Porque basicamente você precisa entender como que funciona, como que foi treinado, aonde que está a raiz da inteligência artificial, para você conseguir entender como manipular isso. Você precisa saber o que está no back, atrás das cortinas, para você conseguir verdadeiramente entender o palco. Você precisa entender quais são a gigantesca gama de ferramentas que tem hoje, quais são as melhores ferramentas e aplicações que você vai poder usar no seu dia a dia. Acima de tudo, ter uma noção completa de quais são as limitações dessas ferramentas.
até onde você pode chegar, o que você consegue otimizar, se você está fazendo um serviço de IA para um cliente ou para uma empresa que você está vendendo, até onde você pode prometer, porque não é pensar que você está usando inteligência artificial que você vai conseguir fazer magia. Ainda não. Então tenha isso em mente. Quais são as verdadeiras limitações das ferramentas hoje? Até onde eu posso ir? Como que você se comunica com essas ferramentas, que é o que a gente chama de engenharia de prompt. Se você já usou o GPT, se você já usou o Claude, se você já usou qualquer uma dessas ferramentas de conversação IA, você já percebeu que você está mandando alguma coisa para elas, escrevendo. O que você escreve ali é chamado de prompt. E a engenharia do prompt é você entender como escrever um bom prompt para você ter o melhor resultado possível, que é o conceito de entra lixo, sai lixo. O quão melhor for o seu input, in é dentro, melhor vai ser o output, para fora. O melhor que você colocar para a máquina vai ser o melhor que você vai conseguir tirar. Também é importantíssimo você entender o que são, como se comporta, como são treinadas as LLMs, né, os grandes modelos de linguagem. LLM é Large Language Model. Porque dessa forma você vai conseguir manipular tudo muito melhor. A forma como você vai se comunicar com a máquina, a forma como você vai esperar da máquina, a velocidade de processamento, o que você precisa fazer quando você entende o que tem por trás. É o mesmo conceito que eu falei aqui atrás. É o mesmo conceito que eu falei agora há pouco. Aqui a gente já está entrando um pouquinho num tema um pouco mais complexo, só que eu não poderia deixar de falar, principalmente que eu estou falando aqui, sobre o que eu faria se eu estivesse começando a estudar IA hoje, que eu com certeza estudaria sobre APIs, webhook e requisições HTTP. Eu sei que os nomes podem parecer um pouco complexos e às vezes a gente pensa, puta, mas isso não é coisa de programação, isso não é coisa de quem trabalha com software e tal. Mas a verdade é a seguinte, essas integrações e essas soluções de IA que você vai entender, que você vai poder monetizar em cima delas, todas não, mas grande parte delas, a gente está falando de você fazer diferentes ferramentas, softwares, páginas, aplicações, bancos de dados se comunicarem de forma automática. E para isso você precisa entender como que essas aplicações se comunicam. E é exatamente por meio de APIs, que é a Application Programming Interface. As requisições mais usadas de API são as requisições de envio e recebimento de dados. Como é que basicamente, cara, uma API é você fazer um pedido de um dado específico, esse pedido ele vai ser transportado para o software ao qual você está fazendo esse pedido e você vai receber o dado que você pediu, caso você tenha acesso a ele. É basicamente isso. Depois eu vou trazer vídeos mais complexos e mais densos no canal sobre isso, mas para agora basta você entender que API é a forma como as aplicações, softwares, bancos de dados se comunicam entre si. E webhooks são as comunicações por meio de um gatilho. Para pensar, quando você faz uma compra online, a partir do momento que o seu cartão é aprovado, o gateway de pagamento, que foi quem fez todo o processamento do pagamento, ele dispara um webhook de pagamento aprovado. Isso automaticamente manda uma comunicação que você precisa, aqui precisa ser enviado para você agora, um e-mail de confirmação, que precisa ser enviado para o vendedor, uma notificação que a venda foi feita, para ele começar a preparar seu pedido, e muito mais. As aplicações são infinitas. Mas basicamente o webhook são as comunicações de API por meio de um gatilho, um evento específico que acontece. As requisições HTTP, eu não vou falar muito agora, no vídeo quando eu for mais denso eu falo, porque não tem como eu só explicar aqui e não ir mais a fundo, tá? Se você quiser, você entra depois aí no canal do Discord, que está na descrição do vídeo, e aí lá a gente pode trocar uma ideia um pouco maior sobre isso. Uma outra coisa que é muito importante, eu com certeza investiria um tempo para aprender, é o controle de versões. Controle de versões é basicamente você ter salvo no seu banco de dados, em algum tipo de software. Depois eu vou falar de Git, GitHub, mas é você ter salvo o que você vem fazendo. Isso aqui é extremamente importante, principalmente se você está construindo GPTs customizados, construindo assistentes, construindo agentes de inteligência artificial. Por quê? Porque nesses agentes, nesses assistentes GPTs customizados, você tem as instruções. E qualquer tipo de mudança nas instruções, você vai ter uma diferença no output. Né? As instruções são um input. É como se fosse uma preparação
para essa máquina, como ela vai agir, o que ela precisa falar, o tom, o que ela pensa, o padrão, o passo a passo de processo de pensamento que ela vai ter. Então é importante para você que está começando nesse mundo, sempre que você tiver uma instrução ou um prompt que deu certo, você salvar esse prompt, você ter o controle da versão ali. Porque às vezes você perde isso e você pode perder completamente todo aquele trabalho que foi feito, se você não tiver exatamente a mesma coisa que você acabou de fazer, né? O mesmo prompt, a mesma instrução customizada que você tinha acabado de fazer. Aqui a gente já está entrando no mundo que assusta muita gente, que são as linguagens de programação. Mas você não precisa aprender extensivamente todas as linguagens de programação. Para você, focando obviamente nas aplicações de IA, você vai precisar de aprender o básico de Python. Então são os conceitos primários da linguagem. E o resto, e isso eu digo por experiência própria, porque antes de começar a estudar IA, eu não sabia programar em Python, eu não sabia fazer nada disso. Só que hoje, com a inteligência artificial, você consegue imputar, escrever um prompt em língua mesmo, português, em inglês, para uma IA, e essa IA ela te retorna esse prompt de acordo com o que você pediu para ela, na linguagem de programação que você especificou. Então você pode falar, eu preciso de um código em Python para fazer x, y, z, o objetivo é isso, 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 e ela vai trazer. E qual que é o segredo para essa programação com assistência de IA? É iteração. Você vai pegar esse código, você vai botar no programa, você vai rodar. Isso vai dar um erro, você copia o erro, joga no software e fala, olha, eu botei esse código, deu esse erro, o que eu faço? Ele lê o erro, corrige, e você vai iterando até você ter o código lapidado que funciona. E outra coisa que também é muito importante você saber sobre Python é que você precisa entender se você está sendo ou não passado para trás nas suas contratações. Porque aqui eu não estou falando para você ser um prestador de serviço na qual você vai ser um programador, na qual você vai ser o desenvolvedor de todas as soluções que você vai prestar. Aqui eu estou falando de você ser o empreendedor por trás dessas novas soluções de inteligência artificial. Então, você não vai ser o cara que vai ficar programando as soluções que você está vendendo. Então você precisa saber o mínimo de Python, o mínimo de controle de versões, o mínimo de engenharia de prompt, para você saber se a sua equipe está rendendo da forma como rende, né? E se você, no futuro, quiser cada vez mais enxugar a sua equipe para você poder trocar ela por agentes de IA, você vai precisar saber isso para você saber se a programação está indo no caminho certo. Aqui a gente está falando de outra coisa importantíssima que eu partiria rápido para aprender rápido, que são os projetos práticos. O projeto prático é você, depois que você já entendeu de onde as IAs vêm, como que elas funcionam, como que elas são treinadas, você já entendeu a engenharia de prompt, você já entendeu a importância de você entender as ferramentas do mercado, entender as limitações, você já entendeu o controle de versões, você já tem uma noção básica de Python. Eu iria direto para projeto prático, que é o quê? É você realmente construir e soltar a sua primeira solução IA, a sua primeira otimização IA, o seu primeiro fluxo de conversa com IA, a sua primeira automação. E, obviamente, aqui eu começaria com projetos no-code. Hoje a gente tem várias plataformas na internet que você consegue fazer programação por meio de uma programação visual. Arrasta e solta, puxa setinha. E tudo isso é muito mais fácil para você programar, que é o que a gente chama dos softwares no-code. Você pode utilizar ferramentas como Make, Zapier, VoiceFlow, tudo para criar esses fluxos, seja de automação ou de conversas, para você conseguir monetizar com essas soluções que você está fazendo integradas com IA. A prática, obviamente, vai levar à perfeição. Então, apesar de ser no-code, você precisa ter todo esse background que a gente acabou de falar para você conseguir fazer fluir. Porque você vai precisar fazer requisição HTTP, você vai precisar integrar com uma API de um software diferente. Tem muitas integrações que já são nativas, mas muitas vezes você vai precisar entender sobre isso. Principalmente quando você for integrar, por exemplo, a sua inteligência artificial
em algum desses fluxos, você vai precisar integrar a API da OpenAI, a empresa responsável pelo GPT, dentro do seu fluxo. Para isso, você vai precisar saber onde é que você pega a chave API, aonde que você coloca, como que você configura, que tipo de requisição que você vai fazer. Então, esse background que eu falei, ele é essencial antes de você começar a partir para os projetos práticos. Senão você pode começar a agir e você se paralisa por conta das dificuldades. Outro conceito importantíssimo aqui sobre IA, que com certeza seria um passo que eu gostaria de já saber desde que eu começasse a minha jornada, é que isso não é uma jornada de eu vou como uma faculdade, eu vou estudar IA por 2 anos, um curso técnico de IA, ou eu vou fazer uma especialização de 6 meses em IA. Não. Você está entrando nesse mundo, você está entrando para a vida. Né? É lifelong learning. Você precisa estar em constante evolução. Você precisa estar se redescobrindo. Pelo menos pelos próximos 5 até 10 anos. Porque vai ser onde a gente vai ver a maior onda de mudanças. E como eu falei no outro vídeo do canal, vai ser literalmente onde vão ter as maiores e acredito que últimas oportunidades de realmente rampar e mudar de vida e ter outros resultados. Bom, esse aqui é literalmente o caminho que eu trilharia se eu fosse começar no mundo de IA do zero. Me fala aqui embaixo se você concorda, se você achou útil o vídeo, se ficou alguma dúvida. E, entra no canal do Discord que está na descrição. Se você curtiu o vídeo, dá o like, se inscreve no canal, que a gente vai estar soltando aí muitos mais vídeos, basicamente sobre esse tema, e como você criar uma empresa para conseguir prestar serviço de integração de inteligência artificial para outros negócios e monetizar nessa nova onda de inteligência artificial. É isso, a gente se vê na próxima e tamo junto.